Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Luciano Moura Maciel, sou pesquisador na área do direito, especialmente na área dos direitos humanos, não é? Você pode me encontrar no canal Luciano Moura Maciel. Falo aqui de Manaus, Amazonas. Fiz mestrado em Direito Ambiental na Universidade do Estado do Amazonas e faço doutorado em Direitos Humanos na Universidade Federal do Pará. A proposta do canal é nós discutirmos a noção de direito, especialmente teoria crítica do direito, direitos humanos, questões ambientais, direitos dos povos indígenas e povos quilombolas e também questões contemporâneas, não é? Vamos falar um pouco dos problemas atuais, vamos também abordar questões relacionadas à cultura, entretenimento, até mesmo esporte e lazer. Bem, primeiramente vamos falar um pouco o que é direito, não é? Pode parecer muito simples conceituar quando nós vamos estudar direito na faculdade, primeiro período, nos manuais. O direito é posto como um conjunto de normas jurídicas emanadas do Estado. No entanto, essa noção ela não diz muita coisa. É uma noção muito limitada do que vem a ser o direito. Por quê? Porque esta noção de direito, vista nos manuais de direito, é uma noção baseada no Estado moderno, ou seja, um único povo, um único território, baseado na soberania, não é? No entanto, esse Estado moderno ele foi construído em detrimento de verdadeiras nações, não é? De um conjunto de nações, que seriam os povos indígenas e povos tradicionais. É o que é chamado de nações imaginadas, comunidades imaginadas, o Benedict Anderson. E aí nós vamos compreender, não é, que essa noção moderna ela é insuficiente para a gente discutir o direito, para a gente pensar o direito. A teoria do Estado nos diz o direito, não é, como um complexo jurídico, social que envolve a administração da coisa pública, não é? Envolve a administração dos bens públicos, a noção de Estado. Só que esse direito desse complexo de normas abstratas emanadas pelo Estado, não é, do seu poder legislativo, ele é muito pouco, ele é muito limitado. A primeira distinção importante que nós devemos fazer é a distinção entre lei e direito, tá? Por quê? Porque as leis, em última instância, dentro da noção que nós temos de classe, não é, numa sociedade em que há conflitos em diversas classes, a lei é, em última análise, emanada da classe dominante. E a partir dela toma conta do poder legislativo e determina as normas para toda a sociedade. A primeira diferenciação que nós devemos fazer é entre lei e direito. A lei, ela sempre é emanada do Estado, pelo seu poder legislativo. E ela permanece, em última análise, ligada à classe dominante, ou seja, aqueles que são detentores dos meios de produção e costumam fazer leis favoráveis a esta classe. Ultimamente nós tivemos a lei que encareceu a punição em relação à desistência da compra dos imóveis na planta, não é? Ou seja, uma lei que favorece a classe das construtoras. E nós temos várias leis nesse sentido no Brasil. Temos o novo Código Florestal, que favorece o desmatamento. Temos a Lei da Biodiversidade, que favorece o livre acesso de empresas aos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. Não é? Tudo sobre a ótica de ideias, ideologias, não é? Que são formas de distorcer a realidade. Essas leis são propagadas como se fossem boas para toda a sociedade através do que nós chamamos de ideologia. Ideologia baseada em Marx, não é, que coloca como uma forma de mascarar e distorcer sistematicamente a realidade social. Outros autores, como a filósofa Marilena Chauí, também tem uma obra que fala só sobre ideologia. Embora a lei, voltando a falar de lei, embora a lei não seja apenas para proteger a classe dominante, há leis que visam proteger os menos favorecidos. Essas leis, em geral, possuem dificuldade de implementação, de efetividade, não é? Por exemplo, a lei do benefício de prestação continuada.
Você tem que comprovar que a renda familiar é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E se você tiver já responsável por alguém incapaz, deficiente, o que acontece? Você não pode ter carteira assinada. Então há uma confusão entre renda do hipossuficiente com a sua renda própria, o que dificulta a implementação desses direitos, não é? Então, ainda assim, essas leis que visam favorecer as classes menos favorecidas, elas têm dificuldade de implementação. Você está sempre tendo que fazer um recadastramento, você está tendo perigo de corte desses benefícios sociais. Eu vou parar aqui. Então, isso significa que o direito não pode ser confundido com lei. O direito é muito mais amplo e muito mais complexo que a lei oriunda do Estado, do Parlamento. Por quê? Porque a legislação ela pode constituir a antítese do direito, ou seja, a contrariedade do direito. Aí a gente pega um pouco a noção de dialética, não é? Dessa complexidade em relação a uma tese, a uma contrariedade a essa tese, que é a antítese, e a síntese. Por exemplo, vamos imaginar uma lei que transforme os movimentos sociais em terroristas, que há essa possibilidade, não é, no novo governo que se tem. Ora, essa lei é claramente, não é, a contrariedade ao direito. Por quê? Porque os movimentos sociais eles servem para potencializar, para implementar, para lutar pela implementação dos direitos sociais. Os movimentos sociais pertencem a uma lógica liberal, um Estado liberal. Um Estado liberal que vai proteger os direitos individuais das pessoas. E nessa proteção vai possibilitar que essas pessoas lutem pelos seus direitos sociais através de quê? Através de movimentos sociais que não se confundem com atos de terrorismo. Por exemplo, o artigo 7º da Constituição Federal, que estabelece direito social ao trabalho e, no inciso 8º, ao 13º salário. Ora, qualquer emenda constitucional que tenha por objetivo acabar com este direito é claramente a contrariedade ao direito, apesar de ser legislação. Não é porque uma contrariedade ao direito, porque é um direito que é protegido por uma cláusula pétrea, aquela que não pode ser modificada, devido, não é, ao parágrafo 4º do artigo 60, que diz que são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Então, não se pode confundir lei com direito. Não é? A gente vai mais na frente conceituar direito, mas de antemão não se pode confundir lei com direito. Essa semelhança entre lei e direito, não é oriunda de uma concepção moderna de direito. E aqui há várias vertentes de modernidade. Vamos pensar a modernidade do ponto de vista da concepção de Estado a partir da obra de Maquiavel, O Príncipe, mas também a modernidade pode ser pensada como pensada como um movimento sociocultural europeu voltada aos direitos individuais, né, que são também chamadas promessas da modernidade, de emancipação. Essa modernidade, ela concebe o direito como um instrumento do Estado, ou seja, a partir do Estado que as normas jurídicas provêm, o Estado seria a única fonte das normas jurídicas. É a visão denominada monismo jurídico. Nos nossos estudos na faculdade, essa é a forma de direito pregada. No entanto, essa forma de pensar o direito, ela é um obstáculo epistemológico à reflexão e ao conhecimento jurídico. Por quê? Porque há outras formas de pensar o direito muito relevantes. Há uma concepção do direito denominada pluralismo jurídico, foi criada por um autor chamado Antônio Carlos Volckmer, um professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, e ele possui várias obras sobre pluralismo jurídico, não é? E nela ele diz que o direito não significa a identificação com o Estado necessariamente. Há um pluralismo jurídico conservador, que ele diz que é a influência das empresas multinacionais, não é, que criam suas normas e o trabalhador é obrigado a segui-las, normas que tendem a oprimir o trabalhador, a transformar a sua jornada de trabalho numa jornada exaustiva, cansativa, não é? A transformar o cenário de trabalho caótico, panóptico, como diria Foucault, não é? Ou seja, de extrema vigilância. Mas há também o chamado pluralismo
jurídico comunitário participativo, que Volkmann fala. São concepções de direito oriundas da cultura de diversos grupos sociais progressistas, grupos sociais do chamado direito achado na rua, não é? Tem um grupo de pesquisa na UNB chamado Direito Achado na Rua. Esse direito busca lutar pelos direitos dos grupos oprimidos, dos moradores em situação de rua, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos grupos sociais vulnerabilizados, não é? Dentre eles, você tem os herveiros, você tem os ciganos, você tem os geraizeiros, você tem moradores em fundo de pasta, você tem diversos grupos vulnerabilizados, e esses grupos, por ter sua cultura diferenciada, eles também produzem um direito. E esse direito, dentro da diversidade cultural, que prevê o pluralismo jurídico, o pluralismo político, o pluralismo social, devem também ser respeitados numa coexistência que atualmente é chamada de interculturalidade, né? Tem uma autora chamada Catherine Walsh, que ela fala do movimento indígena equatoriano e o diálogo que se tem, tentativa de diálogo que se tem com o chamado Estado, com o Estado, né, a partir do novo constitucionalismo latino-americano, que prevê justamente esse diálogo horizontal, né? Não um diálogo funcional, meramente neoliberal, em que o Estado vai até a comunidade indígena e simplesmente já encontra com as suas pautas prontas, pré-aprovadas, não é? Mas sim um outro tipo de relação com os povos tradicionais, com o outro, não é? Com a diversidade, não é? Isso é chamado de interculturalidade, que tem sua raiz lá, não é? Nessa visão pluralista, o pluralismo jurídico, que é o que nós acreditamos, não é, ser uma visão importante do direito, não negando as visões. Nós podemos fazer um vídeo sobre elas, as visões justnaturalistas, as visões positivistas ou as visões pós-positivistas, não é? Mas essa visão do direito nos permite conceituar melhor o direito, e aqui nós podemos conceituar o direito como a busca de uma liberdade conscientizada, pautada na justiça social e na diversidade sociocultural, não é? É um direito que é muito mais amplo do que meramente são as normas jurídicas emanadas do Estado, porque o Estado, como uma forma de dominação, né, você tem um parlamento ligado a uma classe econômica, a classe dominante dos meios de produção, e esse parlamento impõe suas pautas conservadoras, que são contrárias, muitas das vezes, aos interesses gerais da coletividade. Então, o que é direito não pode ser visto apenas como nos manuais de direito, como um conjunto de normas jurídicas emanadas pelo Estado. Nós temos que inserir uma visão pluralista do direito, uma visão emancipatória do direito, que inclua a noção de liberdade, uma liberdade regulada, uma liberdade conscientizada, que visa garantir a justiça social, o fim da miséria, o fim da pobreza, que são nossos objetivos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil. E aí você dê sua opinião, faça seus comentários, se inscreva no canal. O que você acha? Você acha que o direito deve ser visto apenas como um conjunto de normas jurídicas emanadas pelo Estado? Ou você acha que é necessário incorporar na noção, no conceito de direito, o pluralismo jurídico, a interculturalidade? Dê sua opinião, e nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.